Olá pessoal, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Chega junto, vamos estar juntos aqui, vamos ver algo aqui, uma resposta bíblica para a situação do nosso cotidiano, porque é isso que o Pequenos Goles traz para nós. Tanto que você vê aqui que o meu cenário é minha casa, né? Meu quarto aqui normalmente. Por quê? Justamente para trazer para você algo para que você entenda que a palavra de Deus é algo que a gente se aplica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Então a palavra de Deus é para isso, que às vezes a gente tem alguma coisa e fala, nossa, esse negócio é para outro tempo, puxa, como eu vou passar por isso, como eu vou seguir essa palavra? Gente, ela é aplicada ao nosso cotidiano. Por isso que eu falo que aqui o slogan, né, digamos assim, do Pequenos Goles é respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano, porque lá na Bíblia tem resposta para todas as coisas, eu creio, tá bom? E se você tiver aí alguma sugestão de assunto, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, vai ser uma bênção, vai ser precioso demais trocar uma ideia contigo aí. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, se você ainda não me segue no Facebook nem no Instagram, segue lá, se inscreve no canal no YouTube, que você vai ver lá uma porção de coisas. Entra lá em todos, eu tô como Cleverton Lima Vieira, você vai achar em todos eu dessa forma aí. E lá você vai poder ver mais, acho que tá por volta de 145 vídeos lá com respostas bíblicas para as nossas situações. E com certeza vai ter uma palavra que seja uma resposta para você, que traga algo ali precioso para você. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Como a gente sempre faz, a gente lê um ou mais trechos bíblicos e depois a gente faz uma reflexão aqui. E aí o tema de hoje é: ainda há uma esperança. Tempos tão complicados que temos vivido aí os últimos anos, né? Agora, a gente pode pensar, meu Deus, é o fim, o que está acontecendo? Estamos perdidos. Vamos ler um trecho bíblico e depois nós vamos refletir sobre isso. Mateus 24, do 3 ao 14. Hoje nós vamos ler aí alguns versículos, tá bom? Mas é importante que você esteja atento aí, porque com certeza vai haver uma resposta aqui, talvez para algum sentimento nosso aí, alguma preocupação. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Lembrando que é Jesus que está falando isso, tá bom, gente? Continuando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Até aí. Vamos lá, gente. Então aqui Jesus está, aqui os discípulos se achegam ali a Jesus, como nós começamos lendo aqui no Monte das Oliveiras, e pergunta a ele como vai ser o fim dos tempos, quais serão os sinais do final dos tempos. Recomendo a você depois também ler Mateus 24 inteiro, que lá ele fala muito mais coisa, tá bom? Aqui eu quis me ater aqui algumas partes aqui para destacar algo aqui pra gente depois, tá bom? Mas leia Mateus 24 todo, que ele vai falar bastante coisa ali que é muito importante para os nossos dias.
Então ele fala ali, começa a explicar para os discípulos algumas coisas ali, né? E aí ele fala sobre guerras e rumores de guerras, não tenham medo. E aí é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí fala de nação se levantar contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos, falsos profetas, pessoas que enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, tudo que nós lemos aqui, gente, será que a gente consegue encaixar nos dias de hoje? Será que tudo que nós lemos aqui agora é meramente... Que às vezes as pessoas vêm com uma história, né? A Bíblia é um livro de histórias, querido. Acho que eu não vou discutir isso, mas se você um dia for vir conversar comigo, a gente pode debater sobre isso. Mas a Bíblia talvez seja o livro, o jornal, o noticiário mais atual que existe, tá bom? E se a gente for pensar que isso daqui foi escrito há pelo menos 2000 anos atrás, foi escrito há muito tempo, então você fala, puxa, isso é fantástico mesmo. Então realmente é algo inspirado por Deus, a Bíblia. Então, nós lemos todas essas situações aqui e vimos tudo isso, e aí, será que é coisa só de uma história só? É algo que está acontecendo, estamos vendo nos dias de hoje, né? Estamos aí, né? Estamos aqui no mês de... iniciando o mês de março aí de 2022 e estamos aí, uma guerra acabou de ser iniciada lá na Europa, né? Ali no leste europeu. Uma guerra acabou de ser iniciada e às vezes você vai analisar e fala, cara, por que essa guerra? A gente fala, é coisa maluca, né? Porque até uma reflexão que eu vi algumas pessoas comentando, até uma frase aí famosa aí, que circula aí na internet, a gente vê ali, né, aquele povo todo brigando, guerras, aquele povo fica maluco, mas quem realmente começou tudo isso, às vezes tá tranquilo lá. E é uma coisa louca, né? Então, o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, estamos vendo tudo isso. Vemos fomes, vemos terremotos, vemos outras guerras, nação contra nação, reino contra reino, temos visto tudo isso, querido. Mas Jesus fala algo aqui, isso não é o fim. Tudo isso será o início das dores. Estamos vendo aí tantas coisas, então estamos vendo essa guerra. Passamos aí por uma... Passamos não, ainda existe uma pandemia em curso, né? Até um vídeo que eu gravei, acho que no primeiro ano ali da pandemia, 2020 ali, acho, que a gente falava, poxa, por que será que está acontecendo tudo isso? Será que não é pra gente abrir os nossos olhos para algo? E aí a gente vinha falando isso, né, nesses 2 anos de pandemia, e nem acabou a pandemia e surge uma guerra. A gente pensa, e aí, o que será que nós, seres humanos, aprendemos com tudo isso, gente? Mudamos? Muito se falava, muito era a nossa esperança, estávamos ali há 2 anos atrás, até o início de 2021, a gente estava vendo muita morte, todas aquelas coisas por conta da pandemia. A gente falava, gente, a gente tem que aprender algo com isso, e aí? Aprendemos? O que será que aprendemos? Nós, eu digo generalizando, nós como humanidade, tá bom? Eu especificamente vivi coisas diferentes. Eu conheço muitas pessoas que viveram coisas assim impactantes nesses últimos 2 anos que com certeza mudaram sua maneira de pensar, mas e o mundo no geral? Nem aí terminamos a pandemia e foi deflagrada uma guerra do outro lado aí. Bom, eu tô aqui no Brasil, não sei onde você vai escutar essa mensagem, mas uma guerra lá do outro lado do mundo. Então, gente, o que será que aprendemos com isso? O que temos que fazer ainda? E aí? E talvez você esteja preocupado aí, falando, meu Deus, é o fim. Jesus respondeu aqui, não é o fim, é o início das dores. O que tá querendo dizer? Vem muito mais coisa pela frente, porque, sinto te dizer, querido, isso é um ponto de vista, tá bom? Depende do seu ponto de vista, onde você vai estar nessa história. Será que o mundo vai melhorar com tudo que nós temos visto? A gente tem visto coisas mais absurdas cada vez mais, mas pode melhorar sim, se estivermos com o Senhor, porque o Senhor é que nos dá refrigério no meio de todas essas situações. E aqui de tudo que a gente falou, você fala, Cleverton, o título da mensagem era Ainda Há Uma Esperança. Você falou de pandemia, de guerra, de um traindo o outro, de coisas ruins. Vou destacar uma frase aqui de todo esse trecho bíblico que nós lemos aqui, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, vírgula, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Uau, olha aí a nossa esperança. Jesus está dizendo isso para nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando ele está dizendo perseverar, também é estar junto dele. A primeira coisa que nós temos que fazer é se juntar a Jesus, seguir a ele, crer ali nos seus ensinamentos, buscar a ele, buscar andar como ele, para aí nós perseverarmos e sermos salvos e ficarmos até o fim. Então, querido, falamos aqui de um monte de coisa aqui, de guerra, todas essas coisas, mas não se desespere neste momento. Jesus está dizendo aqui, eu creio no que ele fala, tá bom? Eu creio no que Jesus deixou escrito e no que ele vem falando de inúmeras maneiras com a gente, tá bom? Então não é o fim, mas o que ele nos diz aqui, persevere até o fim e você será salvo, tá bom? Então, ainda há uma esperança. Talvez você ficou esperando, tentando entender o que é o motivo desse título aí, Clever. Sendo que você só está falando de coisa ruim. Ainda há uma esperança em Jesus. Ainda há uma esperança em Deus, no agir de Deus. Então, perseveremos juntamente com Ele, pois seremos salvos. Vamos passar assim por muitas coisas, vamos. Leia Mateus 24 lá de novo inteiro, ele fala muito mais coisas lá. Vamos passar por muitas coisas, o mundo vai passar por muitas coisas, mas que possamos estar com o Senhor, perseverar, pois seremos salvos, tá bom? Ainda há uma esperança, não está tudo perdido. Às vezes a gente vê essas notícias de guerra, tudo isso que tem sido feito do outro lado do planeta ali. Então a gente pensa, fala, não tem jeito mais. Há uma esperança. Aí depende de que lado da história você quer estar, tá bom? Se a gente ficar realmente sozinho, sem ninguém, falar, não, eu posso com a força do meu braço, com certeza a gente vai perecer. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está de braços abertos para nós. Tem um versículo da Bíblia que diz que Ele está à porta batendo. Quem abrir para Ele, Ele sentará conosco, ceará conosco e estará conosco. Se é momento de prazer, Ele estará conosco. Tá bom? Há uma esperança ainda, querido, não se desespere. Somente busque ao Senhor Jesus, que Ele tem grandes coisas e estaremos com Ele até o fim. Tá bom? Aquele abraço, aquele beijão. Espero que essa palavra tenha trazido algo precioso para você. Compartilhe ela para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? E te espero aí no próximo vídeo, na próxima mensagem, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus, fique na paz de Jesus.